Olá, estudantes do 9º ano, tudo bem? Professora Larissa, para uma aula de ciências aqui com vocês, sejam bem-vindos. E esta aula é uma aula de aprimoramento de conteúdos, na qual os nossos objetivos são retomar aí os conceitos químicos de ácidos e de bases, tá? Para não ficar nenhuma dúvida, e retomar as principais características e utilidades que os ácidos e as bases têm no nosso dia a dia, tá? Então é uma aula de aprimoramento aí de conteúdos sobre os ácidos e as bases. Para a gente começar então essa aula, vamos dar uma olhada aqui nessas duas imagens. Como que você descreve ou descreveria para alguém o sabor desses alimentos que a gente está vendo aqui? O limão e a banana verde. Qual a característica marcante, né, do sabor dos alimentos consumidos assim? E mais, você saberia dizer qual o caráter químico desses alimentos? São básicos, são ácidos? Você consegue lembrar? Então, o limão, né? Todo mundo, quando fala em limão, já associa aquele gostinho azedinho, que é uma das características dos ácidos, né? Então, o caráter do limão é um caráter ácido. E quanto à banana verde, quando uma banana não está madura, né? Quando ela está bem verde, se você consumir ela assim, você vai perceber que ela tem aquele sabor que amarra a boca. Aquele sabor a gente chama de adstringente, tá? Que é uma das características das bases. Então, a banana, no estado verde, assim, ela tem um caráter básico, alcalino, tá? Então, vamos lembrar aqui das características gerais, começando aí pelos ácidos. Os ácidos, então, eles têm um sabor característico azedo, tá? Eles são encontrados aí no estado líquido na natureza, se dissolvem, são solúveis, então, em água. E quando estão diluídos em água, eles passam a conduzir corrente elétrica. Então, eles são bons condutores quando em meio aquoso. E ainda, muitos ácidos têm uma capacidade de corrosão. Não são todos eles, porque existem aqueles ácidos mais fracos, né? Mas os ácidos fortes têm um alto poder de corroer superfícies, de causar acidentes. Então, quando a gente vai manusear, manipular ácidos, é preciso tomar realmente cuidado, tá? Aqui na imagem, então, temos aí a representação de um suco de laranja. Então, o suco de laranja, de qualquer fruta cítrica, tem aquele saborzinho característico de ácido que é azedo. E aí, temos uma atividade para começar esta aula, para você pensar aí um pouco sobre aquilo que já foi visto em aulas anteriores e até em outros momentos da sua vida escolar. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso, sobre a chuva ácida. Olha só o que diz a nossa questão, então. Você já ouviu falar em chuva ácida? Ela é muito prejudicial para o meio ambiente. Ocorre quando gases como o enxofre e o nitrogênio, eles estão presentes na atmosfera e eles reagem tanto com o oxigênio na atmosfera, quanto com vapores de água, tá? E aí, o que isso gera? Essa combinação, ela dá origem a ácidos, que é o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. São dois ácidos fortes, inclusive. E aí, se chover, né, esses ácidos vêm até a superfície terrestre. Então, é esse o fenômeno da chuva ácida. Com base nisso e nos seus conhecimentos aí já adquiridos, responda então aí no seu material. Na letra A, quais são os fatores, quais são as atividades, o que contribui para formar a chuva ácida? E na letra B, quais são as principais consequências da chuva ácida? Então, vou dar um tempinho para você anotar tudo aí e já volto aqui com a nossa correção e continuação dessa aula.
E então, quais são os fatores que contribuem para a formação da chuva ácida? E quais as consequências desse fenômeno? O principal fator responsável pela formação da chuva ácida é a queima dos combustíveis fósseis, ou seja, atividades humanas, né? Como queimadas, a própria combustão aí dos automóveis, né? A utilização da gasolina, do petróleo, tá? Isso tudo libera gases na atmosfera que se combinam lá com o oxigênio, com o vapor da água, formando então esses ácidos, tá? Então a poluição de maneira geral, né, é um dos fatores responsáveis. E quais as consequências disso? A corrosão de equipamentos, de monumentos históricos, né, estátuas, prédios, ficam com aspecto corroído mesmo. A degradação de plantas também, então imagina lá uma produção, né, uma área agrícola fica comprometida. O solo também fica muito mais ácido e isso dificulta o crescimento das plantas. A água, né, dos lagos, dos rios, dos reservatórios, quando ela está contaminada por esse ácido, vai prejudicar a vida aquática ali também. Se a gente ingerir essa água também não é legal, né? O contato então com esse ácido na nossa pele direto também pode provocar queimaduras, tá? Podemos inclusive inalar esses gases e acabar tendo problemas respiratórios. Então são problemas ambientais e também de saúde que podem acabar acontecendo por conta dessa chuva ácida. E não é um fenômeno que acontece exatamente no local de poluição, porque essa poluição ela vai migrando, ela vai se espalhando pela atmosfera. Então, às vezes, uma região que é muito poluidora pode nem sofrer com a chuva ácida, mas outras cidades, outros estados até podem acabar tendo esse fenômeno, porque essa poluição vai sendo carregada. Então, cabe a todos nós, né, tentarmos diminuir essa poluição. E aí, então, afinal, quimicamente falando, o que é um ácido? Né? Já vimos aqui, já relembramos as características. Então, quimicamente falando, quem deu o conceito químico para ácido foi um químico chamado Arrhenius. E segundo o Arrhenius, então, ácidos são substâncias que, quando estão dissolvidas em água, elas sofrem ionização. E o que é essa ionização? É a liberação de íons. E no caso dos ácidos, esse íons é o hidrogênio, é o íon H+, tá? Então é isso que caracteriza uma substância como ácida. Em água, ela liberar íons H+. Olha só o exemplo aqui, uma reação de ionização do HCl. O HCl, tá? Também chamado aí de cloreto de hidrogênio ou simplesmente ácido clorídrico. Ele é um ácido encontrado naturalmente no nosso estômago, tá? Compondo lá o nosso suco gástrico. Olha a reação dele então em água. Então, quando ele entra em contato com a água, ele se dissocia, né? Ele sofre a ionização, essa liberação de íons H+, e é isso que caracteriza ele como ácido, e o outro íon ali liberado é o Cl-, tá? Então é isso que determina ele como ácido. E quanto às utilidades dos ácidos, onde eles estão no nosso dia a dia? Então eles são encontrados muitas vezes na nossa casa. Por exemplo, nas frutas cítricas, o ácido presente é o ácido cítrico, tá? Então ele é muito utilizado por ser, né, rico em vitamina C e outros minerais também, além de vitaminas. O iogurte natural, você já percebeu que ele também tem aquele sabor azedinho? Ele é um ácido. O ácido presente é o ácido lático. O vinagre é o ácido acético, também, né, tá em quase todas as casas. O refrigerante, no refrigerante nós encontramos o ácido carbônico. Nas baterias dos automóveis, o ácido sulfúrico. Na fabricação de bombas, explosivos, se utiliza muito o ácido nítrico, tá? Na indústria química de maneira geral. Então, os ácidos são muito utilizados, sejam eles utilizados nas residências ou em processos industriais. E agora, então, nós vamos fazer aqui um experimento bastante simples, mas que servirá para a gente observar uma das características dos ácidos,
que é a condução de corrente elétrica, quando eles estão, né, dissolvidos em meio aquoso. Então, eu vou utilizar aqui, basicamente, um circuito elétrico bem simples, tá? E um ácido também bem simples que vocês têm em casa, que é o vinagre, tá? Então, como que vai funcionar esse experimento? Eu tenho aqui um circuitinho, ó, eu tenho aqui uma tomada, né, um conector, um bocal e uma lâmpada incandescente. Percebam que eu cortei aqui a conexão, né, eu interrompi a passagem da corrente elétrica de um dos polos aqui, dos cabos. Então, mesmo que eu conecte na energia elétrica aqui, ó, a lâmpada não acende porque eu não tô deixando a corrente elétrica passar aqui, tá? Se eu encostar, obviamente a corrente passa, né? Metal com metal, bom condutor de eletricidade, a corrente passa, por isso que a lâmpada acende. Agora a gente vai verificar a capacidade dos ácidos de passar essa corrente elétrica, tá? De conduzir. Então eu tenho aqui nesta xícara água, apenas água pura, tá? Eu vou mergulhar os dois polos aqui, podem perceber que a lâmpada não acende. Se eu encostar um no outro, ó lá, a corrente está passando, a lâmpada acendeu. Então, novamente aqui, na água, somente água, ela não é uma boa condutora de eletricidade, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, então, o ácido acético, né, que é o vinagre, tá? Junto com a água. Então, estou diluindo aqui um ácido em água. É um ácido relativamente fraco, né? Mas vamos verificar se ele é capaz de conduzir. Lembrando que um ácido libera íons H+, né? Então, eu diluí ele em água aqui, esse vinagre. Então, já está acontecendo a ionização aqui. Olha lá a lâmpada. A gente percebe que ela começa ali, ó, a acender. Ela não vai ficar completamente vermelha, né, acesa, como quando a gente conecta os cabos, porque estamos falando aqui de um ácido fraco, não é um ácido muito forte, então a corrente gerada aqui é pequena, né, por isso que ela não fica bem acesa, tá? Mas conseguem ver ali que os filamentos já estão, né, vermelhinhos, então a lâmpada está tentando acender. Olha só, se eu tirar, apagou, né? Vou colocar novamente em contato com o ácido, olha lá o filamento, ele começa, né, a ficar vermelhinho. Então a lâmpada não acende tanto porque estamos falando de um ácido fraco. Se a gente utilizasse aqui um ácido forte, por exemplo, o ácido clorídrico, aí sim, certamente essa lâmpada acenderia bastante, né? Olha lá agora, deu uma acendida a mais ali, ó, tá dando para ver melhor, né? Então isso prova o que pra gente? Que sim, que todos os ácidos, quando sofrem ionização, tá? Eles permitem a passagem de corrente elétrica, beleza? Muito bem, continuando então aqui a nossa aula. Agora vamos falar um pouquinho aí a respeito das bases. Vamos falar primeiro das características gerais que as bases apresentam. Quanto ao sabor, é aquele sabor adstringente, né? Então aquela famosa, que a gente fala assim, amarrar a boca. Quando você come banana verde, manga verde, caqui verde, principalmente, você sente essa sensação aí, que é o sabor adstringente. As bases, elas podem ser encontradas na natureza, tanto no estado sólido, quanto no líquido, ou até mesmo no gasoso, tá? E elas se dissolvem em água facilmente e também, assim como a gente viu aqui dos ácidos, quando uma base está diluída em água, ela também passa a conduzir corrente elétrica, tá? Somente em meio aquoso. E quanto ao conceito químico de base, o que é uma base quimicamente falando? São todas as substâncias, as moléculas que em água, tá, liberam o íon chamado hidróxido ou hidroxila, que é esse íon aqui, OH-. Então, numa reação química, se a gente percebe a liberação do OH-, você já sabe que estamos falando de uma base, tá?
E quais as utilidades das bases, né, no nosso dia a dia, na indústria, onde elas são usadas? Então aqui 3 exemplos que inclusive são bem conhecidos. O primeiro, o hidróxido de magnésio, que é o chamado leite de magnésia. Esse produto aqui é vendido nas farmácias como um antiácido. Então, quando você está com aquela queimação, aquela azia, má digestão, muitas vezes se recomenda este produto, tá? Para neutralizar a ação do ácido e diminuir aquele desconforto. Aqui nós temos o hidróxido de sódio, que é conhecido popularmente como soda cáustica, um produto bem forte, usado para desentupir ralos, pias, encanamentos. E ali o bicarbonato de sódio, que também é muito usado em casa, inclusive como fermento, tá? Ele, né, permite aí ser utilizado em algumas receitas como fermento. São alguns exemplos de bases. E como que a gente sabe se um produto é ácido ou é básico? Então, para isso, tá? A gente pode sim, para descobrir isso, utilizar indicadores, que a gente chama indicadores ácido-base. Esses indicadores, eles vão permitir que a gente identifique qual é o grau de acidez ou de basicidade de uma substância, tá? Então, que tipo de indicadores existem? Na indústria, né? Nas indústrias, por exemplo, farmacêuticas, se utilizam muito esses aqui. Soluções de fenolftaleína, o papelzinho de tornassol. Esse papelzinho, quando encosta na substância, ele altera a cor. E aí, pela cor, você vai conseguir saber se aquilo é ácido ou básico, tá? Mas em casa, de uma forma bem simples, sem gastar, né, muito, a gente pode utilizar um indicador bem natural, que é o extrato de repolho roxo. Esse extrato consiste simplesmente em pegar folhas do repolho roxo, 4, 5 folhas, picar elas, colocar água e triturar no liquidificador. E aí depois se coa, passa uma peneira para tirar, né, aquela parte grossa e deixar apenas aquele líquido. O repolho contém um pigmento, esse pigmento roxo dele, em contato com ácidos ou com bases, ele reage, mudando de cor. E aí, pela cor observada daquela solução, a gente já consegue então identificar se aquela substância testada ela é ácida ou ela é básica. E também conseguimos chegar a um pH aproximado. O que é esse pH? É o potencial de hidrogênio, ou seja, quanto mais ácida é uma substância, mais hidrogênio ela libera. Quanto mais básica, menos hidrogênio ela libera, porque aí ela libera a hidroxila, né? Então a gente consegue, utilizando esses indicadores, verificar a cor e pela cor a gente usa esta escala aqui, ó, para tentar chegar num pH aproximado. Então agora, o que você vai fazer? O que eu sugiro que você faça? Copia essa escala no seu material, coloca os números dela que vão de 0 a 14, tá? As cores, como está aqui, e aí não esquece de indicar, né, quais são ácidos, qual é o neutro, né, e quais pHs aí são de substâncias alcalinas. Por que eu estou pedindo para você fazer isso? Porque se você preparar o extrato do repolho roxo, por exemplo, né, que é um indicador ácido-base, você pode testar vários produtos aí da sua casa e para saber depois se ele é ácido ou básico, você vai consultar esse material, essa escala de pH no seu caderno, tá? Então vou dar um tempo para que você possa copiar ela aí e já volto aqui para a gente dar continuidade.
Copiaram aí? Então, beleza. Então, agora, gente, nós vamos fazer um experimento aqui, que é utilizando o indicador ácido base que eu fiz com o extrato do repolho roxo, conforme eu falei para vocês anteriormente. E eu vou testar algumas substâncias aqui para a gente verificar o pH aproximado delas, né? Se elas são ácidas ou básicas. Então, depois você pode repetir essa experiência, se você fizer o indicador, utilizando outros produtos aí da sua casa, tá? Então, na primeira xícara, eu tenho aqui vinagre, na segunda, refrigerante, na terceira, água sanitária, na quarta xícara, bicarbonato de sódio e na quinta xícara, soda cáustica. Eu vou utilizar então o extrato aqui, adicionando ele sobre as substâncias, a gente observa uma alteração na coloração. E aí, pela cor que ele apresenta, a gente consegue utilizar, né? Vou até voltar aqui, ó, utilizar a escala para reconhecer se a substância é ácida ou básica e reconhecer o pH aproximado dela. Então, vamos lá? Começando aqui pelo vinagre. Vamos dar uma olhada na coloração. O vinagre, quando em contato com o indicador, apresenta uma cor próximo do vermelho, né? Então, um pH aproximado aí de 0,1 significa que é uma substância bem ácida. Vamos dar uma olhada no refrigerante? Fica um tom de rosa também, né? Meio vermelho, meio rosa. Então, aqui também um pH bem baixo, quer dizer, o refrigerante também é uma substância bem ácida, tá? Água sanitária, vamos dar uma olhada? Olha só, começou ali verde, né, que é um pH neutro, mas terminou aí num tom que tá meio entre o verde e o amarelo, né? Então ela já tá entre o ácido e o neutro, tá? Neste caso aí, né, a água sanitária utilizada em vários produtos de limpeza em casa, então ela tá entre essas tonalidades aqui de ácido e neutro, tá? Meio verde, meio amarelo, né? Bicarbonato de sódio. Olha só, bicarbonato de sódio, verde, né? Bem verde, então, ó, ele tá aqui bem nesse meio termo, né? Entre o neutro, já meio que querendo puxar para o alcalino, tá? Então, não é ácido, não é nada ácido essa substância. E aqui a soda cáustica, vamos dar uma olhada aí. Soda cáustica também, né, uma coloração bem verde, um pH também que não é, né, ácido, ele já é quase, né, entre ali neutro, né, puxando para o alcalino também, tá? Caráter mais básico do que ácido pela coloração, tá? Então, se você fizer esse indicador em casa, bastante simples, né, você pode testar substâncias e depois vai tentando reconhecer qual é o caráter dela e qual é o pH aproximado. Beleza? E aí, então, fizemos aqui o experimento, né? Lembrando que você pode repetir e testar outros produtos na sua casa. E aqui temos uma atividade, então, para você responder. Olha só, para combater a acidez no estômago, causada aí pelo excesso de ácido clorídrico, quando se faz uma refeição gordurosa ou exagera, né, que dá aquela queimada no estômago, podemos ingerir um antiácido, ou seja, uma substância alcalina, básica, para corrigir aquela acidez, tirando o desconforto, a queimação. Que tipo de substância seria adequado, então, ingerir nesse momento? O que você recomendaria? Então, responde aí e eu já retorno para a correção. E então,
a substância recomendada, né, uma delas é o hidróxido de magnésio ou simplesmente o leite de magnésia, que é uma substância encontrada nas farmácias aí e diminui bastante essa queimação, tá? Essa pode ser uma, né, mas existem outras bases que podem ser utilizadas também. E o que nós vimos então nesta aula? Estamos fechando aqui. Vimos aí as características dos ácidos e das bases, conhecemos alguns exemplos, as utilidades deles, o conceito químico e retomamos um pouquinho sobre a escala de pH. Espero que você tenha gostado dessa aula. Obrigada pela sua atenção e até mais!